Que a tua graça nos basta, Senhor. Nós não queremos te pedir nada, mesmo porque o Senhor sabe tudo aquilo que nós vamos falar antes mesmo de chegar à nossa boca. Nós queremos a tua presença, a tua manifestação, a presença manifesta do Senhor. Que essa seja a noite do teu Espírito Santo ter liberdade para falar, onde nós reconhecemos que só queremos a tua presença e nada mais. A tua presença. O tema do Conexão: para ti eu vou. Para ti eu vou aos pés do Senhor. Para ti eu corro para o Senhor. Aí você pode completar da forma que você achar que deve completar, mas o tema é: para ti eu vou. Marcos 11, no versículo 12 ao 14. Jesus, no dia depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava caminhando e ele ficou com fome. Ele viu uma figueira, e essa figueira tinha folhas. Era uma árvore, ela tinha folhas. E ele procurou por figos. Não era estação de figos. Por isso, ele não encontrou nada. Então Jesus amaldiçoa a figueira por nunca mais dar frutos, ou para nunca mais dar frutos. E no dia seguinte, a figueira estava completamente seca, desde a raiz. E aí você pode estar fazendo a pergunta: mas pastora, Jesus ele teve fome depois da entrada triunfal, que inclusive foi em cima de um jumentinho, para quem não sabe. As pessoas esperavam no cavalo branco, né? Ele vai vir no cavalo branco, mas ele, quando ele veio aqui, ele entrou em cima de um jumentinho. E ele ficou com fome. Ele viu uma árvore cheia de folhas, e ele foi procurar nela figos, porque era uma figueira, mas não era a estação de figos. E Jesus amaldiçoou essa árvore porque ela não tinha frutos. E você pode estar perguntando: ué, mas se não era a estação de fruto, por quê que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira? Porque eu me perguntei isso por anos. Eu me perguntava, mas não estudava e nem perguntava a ninguém. Por que Jesus amaldiçoou? Alguém poderia me explicar por que essa figueira foi amaldiçoada? A tempo e fora de tempo? Quase. Não foi. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. A tempo e a fora de tempo é a gente pregar a palavra. A tempo e a fora de tempo. Não tem tempo ruim. A tempo e a fora de tempo. Agora, quando a gente fala de estação em relação a fruto, tem as estações que elas têm frutos definidos. Tem época que não é época de abacaxi, né? Tem época que não é época de tomate. Apesar de não parecer, mas é fruta. Então, por que Jesus amaldiçoa uma figueira? A figueira, queridos, ela tinha folhas crescidas, ou seja, ela era uma árvore muito bonita, cheia de folhas. Mas quando Jesus foi procurar pelo fruto, não tinha nenhum. E por que Jesus então amaldiçoa? Porque quando Jesus olha, ele pensa que tem fruto por causa das folhas, mas ela não tem. Porque antes das folhas nascem os frutos. As figueiras primeiro brotam os frutos, e depois que os frutos estão ali, mesmo que verdes, elas começam a sair as folhas. Então o que aconteceu ali não foi que Jesus foi injusto, foi porque a sua aparência era uma aparência enganosa. Era uma
árvore que parecia ter frutos, mas não tinha, por causa das suas folhas. Ela parecia madura, mas ela não era. E aí eu pergunto para você, o que é sucesso nos tempos de hoje que nós estamos vivendo? Porque às vezes, para algumas pessoas ou para a maioria, sucesso, principalmente no meio evangélico, é quando você tem uma igreja lotada de pessoas. Eu quero te dizer que não é uma igreja lotada de pessoas que vai dizer que nós temos sucesso. Porque Mateus 7 mesmo diz, não é porque você fez milagre que você vai entrar no céu. Como que ele faz isso? Porque ele fala, Senhor, eu em teu nome fiz milagres, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu fiz. E o Senhor fala para trás de mim, porque eu não vos conheço. Então significa que uma igreja cheia, não significa que a igreja cheia toda tem o céu garantido. O que seria sucesso para você nos tempos de hoje? Porque tudo nós vemos como grandeza. Sucesso é ter uma casa grande, linda, maravilhosa. Isso é ter sucesso. Mas quem disse que é? Tem pessoas que têm uma casa linda e maravilhosa e tem pais de família que dão um tiro na cabeça, com todo o dinheiro do mundo. O que é sucesso? São os seguidores. Nossa, você já viu que fulano tem não sei quantos mil seguidores? O sucesso seriam os seguidores no Instagram. Qual seria o sucesso para nós? Qual seria o conceito de sucesso, de uma pessoa de sucesso? Se você olhar a minha página, eu tiver lá não sei quantos mil seguidores, a Bíblia diz que nós podemos ter todos os seguidores, mas nós precisamos de pelo menos 2 seguidores: bondade e misericórdia. E ela garante que te seguirão todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia. Mas por que eu falei em relação a sucesso? Porque quando nós vemos uma árvore bonita de aparência e ela não tem fruto, nós voltamos para a nossa realidade, porque o Senhor, Ele compara a minha vida e a sua como árvores. E quem é salvo por Jesus, dá fruto. Quem verdadeiramente teve um encontro com Jesus, não continua amando o pecado. Meninas, quem verdadeiramente teve um encontro com Jesus, tem a vida mudada. Isso precisa ser resolvido dentro da igreja. Eu fui na conferência Itaperuna, onde a palestrante, ela contou e me impactou muito. Ela falou que tinha um rapaz, que ele era crente de março até dezembro. De janeiro e fevereiro ele se desviava. E depois ele vinha pedir perdão. E aí a igreja liberava perdão, o pastor liberava perdão, ele voltava a ser o politicamente correto, sentado na igreja, fazia as coisas, mas chegava na época de verão, ele desviava de novo, e ele fez isso durante 3 anos, sendo que no 3º ano, em junho, ele pegou uma doença, adquiriu uma doença, e não levou muito tempo, ele morreu. E aí, por que eu estou falando isso para você? Porque ela concluiu que se Deus não levasse ele enquanto ele estava convertido, ele ia se perder e poderia perder o céu. Então era melhor o Senhor falar: eu vou te recolher antes que você se perca de novo, porque com Deus não se brinca. Quantas vezes a gente acha que a gente vai poder estar lá e está aqui, está lá e está aqui, está cheia de folhas verdes, mas não frutificar. Porque a Bíblia, quando vai falar, ela fala 2 vezes de 2 figueiras. Ela fala em parábola de 2 figueiras. Ela fala dessa parábola da figueira amaldiçoada, e ela fala da figueira que ele procurou fruto durante 3 anos e não encontrou. E não encontrando fruto, ele falou: eu vou cortar e vou jogar fora. Para que ela ocupa a terra inutilmente?
Está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas aqui nós estamos falando da figueira que foi amaldiçoada por ser alguém que não era. Então nós não continuamos amando o pecado e nem a vida que antes levávamos. Porque quem se converteu verdadeiramente, as pessoas podem falar mal de você, mas o seu testemunho vai contrário ao que as pessoas estão falando. Porque as pessoas falam do seu passado, porque elas te conheceram no passado como uma mulher, mas hoje você é outra. Amém? Então possui frutos. A Bíblia fala em Mateus 3:8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então fruto significa ter uma vida transformada por Deus verdadeiramente. Mateus 23, ele vai dizer: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É o famoso faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, ou seja, trazem faixas de pergaminho, e alargam as suas franjas, as franjas das suas vestes. Aqui Jesus ele fala especificamente a um perfil, que eram aos escribas e fariseus. Escribas eram o doutor da lei, ou um escrivão, e fariseus eram aqueles que ostentavam grande santidade aparente. Para ser mais direta, fariseu era um hipócrita. Aqui a palavra está dizendo que eles colocavam pesos que nem eles mesmos estavam dispostos com um dedo mover. No versículo 3 eles disseram, a palavra diz que eles disseram: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mateus 12:34, o Senhor vai dizer: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Fale, para ti eu vou. Fale, para ti eu vou. Por quê? Porque nós devemos falar palavras que edifiquem pessoas. Nós precisamos falar palavras que edifiquem as pessoas. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Com a boca nós podemos trazer a vida a uma pessoa, mas com a mesma boca nós podemos matar alguém. Por quê? Porque o Senhor está falando de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eles falam em obras, no versículo 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Queridas, nossas ações revelam quem nós somos. Mas nós podemos falar o que quisermos falar para as pessoas. Assim como esses homens, eles faziam questão de mostrar o que eles estavam fazendo. Sabe esse sacolão? Eu estou ofertando. Sabe esses 10 aqui? Eu estou ofertando. Ah, eu ofertei uma geladeira para um irmão que estava precisando. Isso é fariseu. Porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Coisas que a nossa atitude, nós falamos coisas que nossa atitude não bate, não condiz. Nós conhecemos um cristão verdadeiro, uma mulher verdadeira, uma mulher que quer Deus, uma mulher que
verdadeiramente é cheia do Espírito Santo. Sabe quando? Quando essa pessoa é confrontada. Quando alguém é confrontado e dá uma resposta positiva, a gente sabe que essa pessoa é de Deus. É para você falar assim: de que espírito sois? Lá quando João falou, Deus quer que mande descer fogo do céu, e o Senhor falou: filho, de que espírito sois? Porque nós precisamos saber de que espírito nós somos. Mas aqui, nós sabemos quando um verdadeiro cristão, ele é verdadeiro cristão, quando nós o confrontamos. Porque tem pessoas que não aceitam confronto. Ontem eu fui bloqueada no WhatsApp, porque eu falei as verdades. Tem um ditado que diz, a Bíblia também faz sentido: a paz se possível, mas a verdade a todo custo, em todo tempo. Porque ninguém confrontava. É um espírito de intimidação do inferno, que tem pessoas que têm um olhar altivo, que as pessoas têm medo. Falavam que tinham medo de mim. Não sei se tem alguém aqui que tem medo de mim. Eu não sou bicho-papão e não pego. Mas eu chorei diante de Deus e falei: Deus, eu não quero esse espírito de intimidação sobre a minha vida. As pessoas não podem olhar para mim, para você, com medo. Eu não tenho medo de ninguém. E se por acaso eu sentir algum medo, eu vou saber, é demônio, então demônio eu enfrento. E a pessoa me bloqueou. E essa pessoa falou assim: eu nunca bloqueio ninguém. Aí eu falei assim: gente, minha avó tinha razão, dessa água não beberei. A gente não pode falar, né? Dessa água não beberei, porque me bloqueou. Não aguentou ouvir verdade. Fazer o quê? Mas ouviu o que precisava. Foi suficiente. Estou em paz. A fé sem obras é morta, a Bíblia já diz isso. Se dissermos que amamos e seguimos Jesus, precisamos evidenciar isso com as nossas escolhas. Que escolhas, pastor? Ou eu sou ou eu não sou. Essa é a cultura do céu. Porque tem pessoas que envergonham o Evangelho porque elas não sabem se verdadeiramente elas são, ou quem elas são. Ou eu sou de Jesus ou eu não sou de Jesus. Ou eu sou uma árvore verdadeira ou eu sou uma falsificação, ou eu sou a falciane. Uma vez o demônio falou que eu era uma falciane. Sério, gente, eu tô rindo, porque na hora eu fiquei nervosa. Eu falei assim: meu Deus, o demônio me chamou de falciane. Mas, enfim, foi uma experiência assim, na hora foi tenso. Virou e falou assim: você, falciane. Eu, gente, ele é mentiroso desde o início, né? Então não tem por que eu me preocupar. Mas Mateus 23, 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Já pensou eu chegar aqui e falar assim: vocês são hipócritas, raça de víboras. Ou seja, vocês são serpentes. Há uma raça de gente falsa. Porque o Senhor falou isso: raça de víboras. Com os fariseus, com os escribas. E aqui, está colocando aí, Railan, Mateus 23, 27, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Queridas, nós não podemos ser como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? A Bíblia está dizendo e está falando que é hipocrisia. Ser bonitinha por fora, mas o nosso coração, por dentro de nós, o nosso sentimento tem morte. É isso que o Senhor está falando. Não adianta vir aqui para frente, não adianta você fazer boas obras, não adianta você falar que é de Deus, porque isso vai contra. Isso é ser falsa, não ser verdadeira.
sepulcros caiados. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o que é isso? O que é sepulcro caiado? Aí falou assim, é porque a pessoa, ela é toda branquinha, toda limpinha por fora, mas por dentro dela existe morte. Eu falei, meu Deus. Não sei se você se arrepiou, mas tipo assim, é terrível. Eu falo, para ti eu vou. Você pode dizer isso? Para ti eu vou, Senhor. Eu não quero ser essa pessoa. Porque nós não somos totalmente vítimas. E nem somos totalmente más. Então nós temos que ter um equilíbrio. As pessoas te ofendem, as pessoas te machucam, mas você não assume esse lugar de vítima. Mas você também não é a boazinha. Você também não é a boazinha. Isso é ser verdadeiro. É você entender isso. Orgulho, soberba, vaidade. Não precisamos mostrar o que temos ou o que fazemos. Isso é ser árvore com folhas sem frutos. Sabe quais as pessoas que nos conhecem de verdade? São as pessoas de casa. O marido, o filho, o irmão, a irmã. Se bem que eu não moro com irmão e irmã, não vá pelo testemunho das minhas irmãs, porque minha mãe não mora comigo, meu pai não mora comigo. Vá pelo testemunho do meu marido e do meu filho Mateus. Hoje é o que está bom. Eles vão dizer em relação à minha vida. E em relação à sua vida da mesma forma. Os de casa que sabem quem nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos. Lucas 6,44 diz, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem... Nossa, que versão horrorosa essa que eu coloquei. Coloca aí, Raila. Vindimam. Não sei nem o que é isso. Lucas 6,44. 6,44. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A árvore se conhece pelo fruto dela. 2 Coríntios 3:1 diz, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Isso daqui, só te contextualizando, era Paulo fazendo uma defesa. Defesa de quem, pastor? A defesa do que aquilo que o povo estava querendo. E aí Paulo diz assim, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Isso é cultura do céu, sermos cartas vivas, ou seja, que as pessoas vão olhar e vão poder ler e ver Jesus, sem eu ter que apresentar uma carteirinha de membro de uma igreja. Eu não sou contra, ou não estou falando mal, na verdade não é que eu sou contra ou a favor, não está em questão isso. Tem igrejas que fazem carteirinha de membro, ok, cada um com seu cada um, mas nós não precisamos disso. Porque a nossa conduta, as pessoas olhando para nós, nós somos leitura que as pessoas estão fazendo. E Paulo está dizendo isso, nós somos cartas vivas, testemunho do Evangelho de Jesus. Ou seja, nós precisamos entender que para atrair a cultura do céu para a terra, nós precisamos ter menos teoria e mais atitudes. Porque normalmente quando nós somos exigentes, quando a gente exige alguma coisa de marido, exige de pastor, exige de pastora, não fazemos.
E acabamos sendo colocados no versículo onde o Senhor diz: hipócrita, fariseu, demonstra uma santidade que não é verdadeira. Demonstra que quer coisas das pessoas, coloca fardo pesado, exige, mas não faz. Não, nem o dedo se move. E aqui nós vemos cartas vivas que se tornaram através do ministério de Paulo. Ele deixa claro, do ministério de Paulo. Ou seja, se eu sou quem eu sou hoje, eu devo a Jesus quem eu sou. Mas Jesus usou pessoas para que elas me forjassem, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tem pessoas que tiram a gente do sério. Tem pessoas que são maldosas com a gente. E tem pessoas que são pessoas pontuais, que são colocadas por Deus para que venha a nos ajudar a crescer na caminhada cristã. Mas nós temos uma formação. E essa formação, Paulo está dizendo aqui que foi no ministério dele. Porque tem pessoas que por qualquer coisa se ofende. Tem pessoas que a gente tem que pisar em ovos. Eu já não lido com um novo convertido porque eu não tenho tato. Eu não tenho. Às vezes vem um novo convertido e ele fala, não. Aí eu vou matar ele. Então eu dou um novo convertido para quem tem. Eu não. Comigo é liderança. Comigo é casca grossa. Dentro dos padrões bíblicos aceitáveis, respeitáveis, honrosos, porque a Bíblia diz: honrai uns aos outros. Mas por qualquer coisa não vem mais à igreja. E é claro isso. Tem uma pessoa que eu chamei a atenção dela várias vezes, e várias vezes ela parou de vir à igreja, e eu corri atrás dela várias vezes. Agora eu só vou correr se Deus falar, corre atrás, porque eu não vou fazer mais isso. Já passou do tempo dela crescer. Nós não estamos aqui na igreja por causa de pastores. Nós não estamos na igreja por causa de amizades, por causa de identificações, por causa de líderes de grupo de comunhão. Nós precisamos saber que nós estamos aqui porque o Senhor nos plantou aqui. Tem igrejas melhores? Tem. Tem igrejas prontas? Tem. Tem igreja que tem piso, tem igreja que tem ar-condicionado, tem igreja que tem telão de projeção, tem igreja que tem o púlpito do Hillsong. Mas não é aqui. Mas se foi aqui que o Senhor te plantou, é porque o Senhor tem propósito com você aqui nesse lugar. Mas isso não sou eu que tenho que estar resolvida, é você com Deus. E não se ofender porque, ou por qualquer coisa. Aí a pessoa se ofende, ela não vem à igreja, dentro de casa, Deus sabe as conversas que tem, porque nós não sabemos. Deus sabe as conversas que tem. Filhos adolescentes ouvem as conversas, principalmente falando mal dos pastores. E aí a pessoa, de um dia para o outro, ela resolve voltar à igreja. E os filhos, sabe aonde estão? No mundo. Por quê? Porque eles estão decepcionados com a igreja. Porque o testemunho do pai e da mãe não condizia com o cristão verdadeiro. Era só folhas, mas lá dentro não tinha fruto. E aí eles não querem vir mais. Eles não querem. Eles querem ir em qualquer lugar, mas eles não querem estar na igreja. E tem os que ficam. Pode todo mundo ir embora, mas tem uns remanescentes que ficam na igreja. E os que ficam na igreja normalmente são aquelas pessoas que são invisíveis. Aquelas pessoas que quase não aparecem. São as pessoas que amam. São as pessoas que estão sempre juntos nos bastidores. 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós
de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, ou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui, queridos, o que está acontecendo aqui é um contraste da nova aliança com a antiga aliança, porque Paulo pergunta: nós vamos precisar voltar a fazer isso? Nós vamos voltar a precisar mostrar para as pessoas quem nós somos? As pessoas são cartas vivas, elas não precisam dizer. Na antiga aliança, as pessoas tinham que trazer algo que chamasse atenção. Essa era a espiritualidade do judaísmo. Tinha que fazer barulho, tinha que ter alvoroço, tinha que ter reteté, porque senão a presença do Senhor não desceu aqui, não foi manifesta. Essa era a mentalidade. 2 Coríntios 3:7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, lembra de Moisés quando ele recebeu os 10 mandamentos? Veio em glória, porque foi em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Moisés, quando desceu do monte, as pessoas não podiam olhar para Moisés, porque ele tinha estado com a glória de Deus. E aí a palavra está dizendo em 2 Coríntios, por causa da glória do seu rosto, a qual é transitória. Aquilo que é transitório é aquilo que passa, é aquilo que não permanece. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Paulo está fazendo uma defesa. Tânia aqui é advogada, né? E eu falando de defesa, misericórdia. Paulo aqui está fazendo uma defesa. Ele está falando: vocês são cartas vivas. E por que vocês são cartas vivas? Porque foi através do meu ministério, do meu ministério, Paulo. O que vocês sabem, o que vocês são, vocês aprenderam aqui. Porque tem pessoas que saem daqui como se nunca passassem por aqui, como se aqui só acontecessem coisas ruins. Nós recebemos uma ligação hoje do apóstolo Daniel, e eu tive a oportunidade de falar com ele, porque meu marido estava na hora do almoço, estava falando com ele no telefone, e eu queria saber algumas coisas de detalhes, e meu marido não sabia falar, e eu falei assim: deixa eu falar com ele, que aquilo estava me irritando. Ele enrolava, e eu sou direta. Eu tive a oportunidade de falar com ele, mas onde eu quero chegar? Ele falou que pastor Samuel falou que nós somos pessoas idôneas, que nós somos pessoas íntegras, e aquilo ali que ele estava vendo na vida dele, ele deve a SEV. Ele não falou deve a pastora Patrícia e o pastor Heraldo, e nem era para falar, mas ele sabe que daqui ele foi formado, que ele sabe da forma que ele chegou aqui. Quantas pessoas chegaram para me falar: aquele ali pastor, ele não é pastor não. E a primeira coisa que eu falava: ele foi ungido pelo pastor Arnolfo de Itaperuna. E não sou eu que tenho esse poder de tirar a unção que algum pastor colocou em cima do outro. Então, se ele chegou aqui com essa unção, ele é pastor Samuel. Amém? E pelos frutos se conhece a árvore. E ele levou muitos nãos da minha parte. Se ele não fosse um verdadeiro cristão, ele não tinha aguentado ficar o tempo que ele ficou aqui. E sabe o que marcou a vida dele? Isso me emociona, porque eu não sabia, e é um negócio tão... Mas ele fala, o último café que nós tivemos, ele falou, agradeceu a gente por tudo, falou que ele chegou muito ferido, como ele chegou, como ele estava. E ele falou assim: pastor, eu quero te agradecer por um momento. Foram vários, mas por um momento. A gente estava no retiro, e eu tinha esquecido o travesseiro. E a senhora rodou o retiro inteiro e chegou com o travesseiro e falou: aqui, o travesseiro para você. Aquilo para ele foi tudo. Um gesto simples, mas de cuidado. Eu tenho isso. Eu pareço ruim mais do que vocês pensam. Mas eu sei cuidar dos meus filhos. Tem a hora de chamar a atenção, tem a hora de dizer não. Tem a hora de pegar o travesseiro e colocar: toma o travesseiro. Você não vai dormir sem travesseiro.
Eu durmo, mas você não. E a espiritualidade do judaísmo era assim, tinha que fazer algo para chamar a atenção. 2 Coríntios 3:7 diz: se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio de glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Israel. Eu já li isso, né? Aí vem Êxodo, ou Êxodo veio antes. Lá em Êxodo eu falo que a Bíblia explica a Bíblia, porque é sombra, o Antigo Testamento é sombra do Novo. Então não podemos rasgar a Bíblia e falar, não, o que vale é o Novo Testamento. Não. Quando nós lemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles são profetas onde eles estão profetizando coisas que lá no Novo já aconteceram. E tem coisas que ainda nem aconteceram, que ainda vão acontecer. Mas aí está Êxodo 33 e no 34 capítulos. Está dizendo sobre a revelação de Deus com Moisés, onde ele descreve tudo o que estava acontecendo, que ele pediu para que Deus mostrasse a glória dele. E o rosto de Moisés fica brilhando, então coloca um véu para trabalhar com o povo. Aquilo ali era algo visível. Então, aquilo ali mostrava que Moisés tinha o rosto, estava brilhando porque ele esteve com Deus, então ele tinha glória nele. Então ele usava um véu, era algo que as pessoas viam, era um ministério transitório. E aí, o que o povo cobrava? Se Paulo é o que está dizendo, o rosto dele também tem que resplandecer. Era como se o povo falasse isso. O povo queria isso. O povo queria algo visível. Ou seja, a transformação de vida, para eles não interessava. Mas 2 Coríntios 3:18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Lembram do purificador da prata? Existe um purificador que está purificando a prata sou eu e você. E a Bíblia, quando diz, ela fala que todos nós com o rosto descoberto. Queridas, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a embaixo. Você sabe que se você rasgar um lençol, você pega ele e rasga de baixo para cima, não é? Normalmente é mais fácil, mas o véu se rasgou de cima a baixo. Ele se rasgou de cima a baixo. E aqui está dizendo que com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Aleluia. Existe uma transição. As pessoas não precisam ver a glória no seu rosto, no meu rosto, porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. Eu encontrei uma vez com um rapaz, eu estava passando, não lembro o que foi que eu estava passando, foi na pracinha ali da Fafic. Eu desci do carro para comprar um lanche, e aí quando eu encontrei com ele, ele falou assim, oi, eu falei, oi, ele falou assim, nossa, você está diferente, está com o rosto bonito. E eu tinha chorado na presença do Senhor. Eu até falei assim, eu acho que ele viu a mesma coisa que Moisés, né? Meu rosto devia estar brilhando igual de Moisés. De vez em quando eu sou assim, sabe, queridos? A minha qualidade, assim... Meu filho fala assim, o melhor em você é que você é humilde, né? Tem orgulho de ser humilde. Mas nós não precisamos disso. Porque Deus trabalha dentro de nós. Mas o comportamento, ele denuncia. O comportamento, ele mostra aquilo que foi trabalhado dentro. Ou seja, essa pessoa já não é mais a mesma. Não está com o rosto brilhando, mas ela é uma carta que eu estou lendo diferente da leitura que eu fiz mês passado. Ela é uma carta que eu estou lendo hoje diferente do que eu fiz ontem, porque hoje ela está diferente, porque é de dentro para fora. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, o propósito de Deus em nossas fraquezas é glorificar a graça e o poder de Jesus na nossa vida. Então não tem mulheres aqui que são iguais Mulheres Maravilhas. Eu amo Mulher Maravilha. Se eu pudesse, eu seria ela. Eu amo ela. Mas nós não somos. Não tem problema você reconhecer que você é fraca em alguma área, porque todas nós somos. Que nós temos fraquezas.
E que a Bíblia diz que nós precisamos vigiar e orar, porque senão nós vamos cair em tentação. Não é porque o meu pecado é diferente do seu pecado que eu sou melhor do que você. E aí, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Moisés permite o véu. É um ponto fraco de Moisés, porque Moisés, ele permite o véu depois que a glória foi embora, porque a glória foi transitória. Enquanto ele estava lá no monte, ele desceu, ainda estava brilhando, mas depois de um tempo, o rosto dele já não brilhava mais, mas ele permanecia com o véu. Por que ele permanecia com o véu? É essa defesa que Paulo está fazendo. Será que nós vamos ter que voltar? Será que nós vamos ter que colocar o véu para vocês entenderem que eu sou cheio do Espírito Santo? Será que nós vamos precisar disso? 2 Coríntios 3:9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado, por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, amém? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face. Isso é a tese de Paulo, é Paulo defendendo. Não somos como Moisés, colocando o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, desde quando o véu se rasgou, todos nós temos livre acesso ao Pai. Amém, queridos? E todos nós com o rosto descoberto, o Senhor conhece você e conhece a mim. Como num espelho, refletimos a glória do Senhor. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo, eles estão usando o véu. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Sabe, sair do Egito e o Egito não sair da gente? Até hoje está no coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado. Amém? Então, quando houver uma conversão verdadeira, o véu será tirado, as escamas vão sair, vão cair. Lembra de Paulo? Paulo precisou ter as escamas tiradas dos olhos, ele ficou cego 3 dias. E aqui a Bíblia continua dizendo: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. O que é que Paulo está falando? Ele está falando: queridas mulheres de Deus, nós somos as cartas lidas, nós somos as cartas vivas, lidas pelas pessoas, pelo ministério da SEV, onde você foi plantado. Você é filha, você é cria desse lugar, você querendo ou não. As palavras que foram ditas para você, elas fizeram efeito, porque a Bíblia diz que não foi quem trouxe a palavra, foi o efeito que a palavra diz, que a Bíblia fala que a palavra não volta sem cumprir o seu propósito pela qual ela foi enviada. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós não precisamos ser como a figueira cheia de folhas. Nós não precisamos parecer uma coisa que nós não somos. Ele continua dizendo que onde o Espírito está, ali há liberdade. O que ele quis dizer com isso? Muitas pessoas aplicam isso de forma errada. E eu quero te dizer que quando nós lemos o contexto, o que Paulo está dizendo é que onde o Espírito Santo habita, onde ele está, existe entendimento. Isso é a liberdade que Paulo está trazendo para nós. Onde o Espírito de Deus está, tem clareza. A nossa mente é transformada.
Nós somos transformadas de glória em glória, cada dia é um dia. Amém? 2 Coríntios 4:1 vai dizer: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ué, por que? Peraí. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós somos a luz do mundo, e a Bíblia diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ou seja, Ele não cegou o entendimento dos ímpios, das pessoas que não têm Jesus. Ele cegou o entendimento das pessoas que estão dentro da igreja e são incrédulas. É isso que a palavra está dizendo. Na verdade, a Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia não foi escrita para o mundo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós somos a luz do mundo. Não estamos esperando algo aparente. Nós não estamos esperando um anjo aqui. Nós sabemos que todas nós perecemos, nós somos carentes e perecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Todos nós. 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Davi conhecia a Deus de essência e não de aparência. Nós precisamos conhecer um Deus de essência e não um Deus de aparência. Eu posso ouvir um amém? Quando Pedro fala de João, e não é Pedro e João no barquinho, é Pedro, ilustração. Quando Pedro fala de João, eu conheço mais sobre Pedro do que de João. Essa é uma verdade, não é? Agora eu quero dizer, quando existe véu, existe uma dureza de coração. Quando tem um véu posto sobre nós, existe uma dureza. Existem maçãs podres no mesmo cesto. E vocês sabem que uma maçã podre no mesmo cesto com maçãs boas vai apodrecer outras maçãs. E aí tem uma frase que muito me confronta, e eu confronto algumas pessoas com ela. Diz assim: não me conte o que eles falaram ao meu respeito. Diga-me apenas porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Porque eu não preciso de defesa. O Senhor é meu advogado. Mas por que pessoas às vezes procuram outras pessoas para falarem mal dos pastores? Aí eu te pergunto nessa frase, me conta, por que eles falam a meu respeito e eles ficam tão confortáveis em dizer isso na sua frente? Porque ninguém vem falar nada sobre outros pastores comigo, não. Porque o primeiro que vier eu vou cortar. Fala assim, meu filho, de pastor cuida Deus. E mesmo se falar de irmãos, a gente conhece mais aquela pessoa dela do que da pessoa que ela veio falar. O que eu quero dizer, queridos, que nós precisamos de temor. Nós precisamos ser verdadeiras. Eu sou verdadeira até demais, eu sou autêntica até demais, eu exponho minha vida até demais. Às vezes tem gente que tem que me ligar e falar, pastora, não tinha necessidade da senhora falar o que a senhora falou. Eu falei, é verdade, mas eu já falei. Agora não vai voltar, a palavra não volta. E principalmente quando é gravada, dá pra gente cortar, mas quem estava aqui ouviu. Eu tenho que aprender a me controlar. Então nós precisamos de temor no que vamos falar, no que vamos ouvir. Nós não podemos ser uma farsa, amém? Para ti eu vou, Senhor. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, eu quero falar isso. João 4,19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Mulher, crê-me que a hora vem,
em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? É de dentro para fora. Deus conhece o nosso coração. Essa mulher tem os olhos do entendimento aberto do verdadeiro adorador. Isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. Nós precisamos entender que é preciso perder para ganhar, é preciso servir a todos para ser o primeiro, é preciso ser humilhado para depois ser exaltado, é preciso morrer para encontrar vida, é preciso dar para receber. Essa é a cultura do céu, é uma construção, é uma formação nos nossos pensamentos. A Bíblia diz: assim como você pensa na sua alma, você é. Provérbios 23:7. Mente transformada quando se torna em atitudes, quando é nascido de novo, continuamente se convertendo. Não é uma vez salvo, para sempre salvo. Todo dia nós temos que nos converter, porque todo dia o inferno está nos rodeando. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, como um leão rugindo, procurando alguém que ele possa tragar. E o meu esboço foi fechado, já era hora de acabar. Então eu quero dizer a vocês, nós não somos uma farsa. Nós somos cartas vivas nas mãos do Senhor, nas mãos de um Deus vivo. Quando a Bíblia fala dessa mulher, Ele está falando, não é lá nem aqui. Mas eu vou procurar verdadeiros adoradores que me adorem em verdade, em espírito. E tudo aquilo que a gente procura que é verdadeiro, existe um falso. Por isso que hoje nós falamos o quê? Nós não viemos aqui te pedir nada. Porque muitos só querem as mãos de Jesus, muitos só querem as bênçãos de Jesus, mas não querem os pés para lavar, para enxugar com seus cabelos, para derramar o melhor perfume. Nós somos mulheres em que temos o entendimento, porque o Espírito de Deus, aonde Ele está, existe entendimento, há liberdade. Amém? A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos voluntários. Lembrei de uma música: nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. O que acontece? João o Batista. A Bíblia fala, agora eu não sei a referência porque estava aqui, mas eu não sei. Mas lá no Antigo Testamento, é Isaías, acho que é Isaías 40. Isaías diz, ele profetiza, que vai chegar a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Mas lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, o próprio João, que foi profetizado por Isaías, ele diz, ele fala, porque fala assim: mas quem é você? Da onde você veio? Você é Elias? Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto, como foi profetizado em Isaías. Ah, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que era uma voz profética surgindo. A primeira voz profética surgindo. E da onde ela veio? Do deserto. Da onde ninguém esperava. Alguém espera alguma coisa do deserto? Pode, queridos? Amém? Deus é maravilhoso. Ele reúne mulheres aqui nesse lugar hoje para dizer a você: eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço o teu coração. Eu não sei se isso te traz aflição ou te traz paz. Em algum momento da minha vida, quando eu li esse versículo, eu falei: misericórdia, porque Deus conhece o meu coração. Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Porque precisa ser sondado.
E se há algum caminho mau, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Nós precisamos viver de forma transparente, de forma verdadeira, não sermos uma farsa. Nós precisamos viver pela palavra liberada. A voz profética para essa noite é Salmo 1, versículo 3. Você é uma árvore, amém? E como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja... Completem? Não sabem? Como árvore plantada. Não quero essa versão não, vou falar igual o pastor. Põe a Almeida revisada aí. Eu quero a antiga mesmo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo ou na estação própria, as suas folhas não cairão, e tudo quanto você fizer prosperará. Nós não somos a figueira que Jesus viu e amaldiçoou por ser aparente. Nós somos quem somos, e Deus sabe quem nós somos. E por Deus nos amar tanto, Ele não vai deixar dessa forma. Ou seja, o que nós somos hoje, amanhã não podemos ser mais, porque nós precisamos ser melhores. Amém? E eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos declarar para o Senhor. Nós não queremos pedir nada. O que o Senhor diz é: amem a minha presença. Amem a minha presença. Não vai precisar mais de ficar falando em convites o quanto você é importante, porque você vai amar a presença do Senhor de tal maneira que você, antes mesmo de começar o culto, você já vai estar aqui. Você vai querer, você sabe a sua importância, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade, há entendimento. Eu errei, me arrependi, pedi perdão, o Senhor me perdoou, e agora eu continuo caminhando. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Só que muitas vezes nós nos julgamos, nós nos culpamos, nós nos sentenciamos. Mas nós precisamos saber que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Elas não cairão. Elas dão fruto na estação própria. E eu já expliquei aqui o que é fruto na estação própria. Para você que não estava, eu vou falar. Quando a Bíblia diz que a árvore dá fruto na estação própria, lá em Apocalipse, é meio complicado. Para quem entendeu, não, mas para quem não entendeu, é. Então eu vou dar só uma pincelada. Lá em Apocalipse fala dessa árvore. Apocalipse 22, versículo 2. Vai dizer que essa árvore, ela dá frutos 12 frutos. Ou seja, os 12 meses ela dá fruto o ano inteiro. Vai falar das 12 portas, vai falar da Nova Jerusalém, mas não estamos falando de escatologia. O que eu quero te dizer é que quando a Bíblia fala em Salmo 1 que nós somos ou seremos, porque depende do nosso comportamento, depende da roda onde nós estamos, que fala: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei no Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos dão na estação própria. Todas as vezes que precisarmos de paciência, essa é a estação própria. Todas as vezes que precisarmos de mansidão, essa é a estação própria. Todas as vezes que precisarmos de domínio próprio, essa é a estação própria. Longanimidade, bondade, paz, alegria, os 9 frutos do Espírito, todas as vezes que precisarmos deles, se nós temos o Espírito Santo, eles precisam sair de dentro para fora.
Essa é a estação de dar o fruto. Amém, queridos? Jesus amaldiçoou a figueira, porque primeiro vem os frutos, depois vinha a folha. Folha cura, mas nós não podemos curar ninguém sem antes darmos frutos. Então que nós venhamos a ter muito fruto, mas nós só temos muito fruto se tivermos raízes profundas. Raízes profundas significa o quê? Não ser transplantada. Transplanta uma planta 2, 3 vezes para ver se ela vai morrer. Se ela não vai morrer, ela vai morrer. Tem muita gente morrendo dentro das igrejas, porque ela pula de igreja em igreja. Fica 5 anos em uma, fica 5 anos em outra, fica 5 anos em outra. E se ficar 5 anos, tem gente que fica 10 meses. Raízes profundas, onde buscam a água no subsolo. Ao cheiro das águas brotará. Ou seja, nós somos essas árvores, mas que temos que ter raízes. Raízes profundas, fruto no topo. E aí vem as folhas. Aí chegam as folhas. Aí nós somos pessoas onde nós temos condições, autoridade dada pelos céus para darmos alimento, que são os nossos frutos, e folhas para curarmos. Amém?